Uma empresa de Santa Cruz do Rio Pardo está na mira do Ministério Público. Ela foi contratada para realizar um concurso público em Mairinque, mas teria usado o CNPJ de outra empresa, que está impedida de participar de licitações. Se for comprovada a irregularidade, o concurso pode até ser cancelado. O preço do frango lá nas alturas. O quilo subiu mais de 50% nos últimos 2 meses. Numa semana só, a gente teve uma alta de 3 vezes, né? A Copa do Mundo muda a rotina nas empresas. Durante os Jogos do Brasil, muita gente vai dar aquela paradinha para torcer pela seleção. Torce todo mundo pelo país e aí depois volta pro trabalho. É agora, no Tem Notícias. Olá, boa noite para você. Uma empresa de Santa Cruz do Rio Pardo é investigada pelo Ministério Público por suspeitas de irregularidades na prestação de serviços para um concurso público em Mairinque, na região de Sorocaba. A empresa teria usado o CNPJ de uma outra que está impedida pelo Tribunal de Contas do Estado de participar de licitações. Esta mulher foi uma das candidatas do concurso público que aconteceu no último domingo para preencher 2 cargos na Câmara Municipal de Mairinque. Foram 779 candidatos concorrendo às vagas de assistente financeiro e assistente legislativo. No boleto pago da inscrição, no valor de R$ 19,50, está o nome da empresa que ganhou a licitação para realizar o concurso, Fortes Concursos Públicos, que pertence a Tiago Luiz da Silva. Só que o CNPJ que aparece no boleto é de outra empresa, Dux Concursos Públicos. A proprietária é Lidiane Elizabeth Augusto. A empresa Dux está impedida pelo Tribunal de Contas do Estado desde 27 de janeiro de 2016 de participar de licitações de concursos públicos por descumprimento de um contrato com o município de Pedregulho. Quando consultou esta informação, a candidata ao concurso de Mairinque desconfiou. Você entra no site da empresa, é uma empresa que onde no site não consta um telefone para contato, não consta um endereço. Então, assim, falar com a empresa eu não consegui. Nossos produtores foram até a empresa Fortes, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. A empresa que venceu a licitação funciona numa casa. O proprietário, Tiago Luiz da Silva, não estava. Recebemos a informação de uma vizinha de que ele trabalha também numa oficina mecânica. Nosso produtor foi até lá e encontrou o Tiago. Sem saber que está sendo gravado, ele admite que teve uma ligação com a empresa Dux Concursos, que está impedida de participar de licitações. Eu trabalhava numa empresa chamada Dux Concursos, não sei se você já ouviu falar. Então aí o cara da Dux ficou me devendo, eu peguei o dinheiro que ele me pagou, eu peguei e abri a Fortes. A Dux está no mercado ainda ou não? Ah, cara, ela estava fazendo um serviço lá, mas também está parando. Está parando? Está parando, porque a gente tomou muito pau. O carro começaram a parar, eu saí e abri a minha. Tanto que quando eles estavam dando até uma assistência. Mas você não tem uma relação com ele? Não tem, temos amizade, somos amigos há mais de 20 anos. Quem que é o dono de lá? O Fábio. Fábio Moretti foi quem representou a empresa Fortes no contrato de licitação com a Câmara de Mairinque. Fábio é marido de Lidiane, como mostra a certidão de casamento. Lidiane é a dona da Dux Concursos. A empresa que citamos estar impedida de participar de licitações. Fomos até a empresa Dux também em Santa Cruz do Rio Pardo, que tem como sede uma casa. A proprietária Lidiane não quis gravar com os produtores, mas nos enviou uma nota admitindo que fez um contrato de prestação de serviços financeiros com o Tiago. A justificativa é que a empresa Dux tem boa taxa de boletos. No Tribunal de Justiça de São Paulo, constam várias ações civis públicas para investigar irregularidades da empresa Dux. Uma delas de Boituva, em 14 de junho de 2016. Nesta ação, o Ministério Público relata que o sigilo das provas por parte da empresa Dux Concursos não havia sido mantido. Também consta divergência de endereços na sede da empresa. Naquela época, a empresa sequer possuía uma sede. Pelo documento do Ministério Público, após a divulgação de vídeos nas redes sociais, informação de que estavam de mudança. O Ministério Público avaliou como uma desesperada tentativa de maquiar o óbvio
e disse que trata-se de uma empresa literalmente de fundo de quintal. O concurso aconteceu em 2016. A ação está em fase de audiências para a decisão do juiz. Em Novo Horizonte, região de São José do Rio Preto, uma ação em 2014 condenou a empresa Dux a devolver o dinheiro das inscrições do concurso para a prefeitura da cidade. O valor total foi de R$ 32.255. O motivo é que a empresa não repassou para a prefeitura o percentual previsto em contrato arrecadado das inscrições. Em outra ação de 2014, a empresa Dux foi contratada para realizar o concurso na prefeitura de Itaporanga, região de Itapetininga. A Promotoria de Justiça da cidade também apurou fortes indícios de quebra de sigilo dos gabaritos. A contratação da empresa foi anulada e o concurso cancelado. Sobre o concurso que aconteceu no último domingo para a Câmara de Mairinque, nós procuramos o presidente da comissão de licitação para comentar a divergência entre o nome da empresa Fortes e o CNPJ da empresa Dux nos boletos. Ele disse que não há irregularidade neste tipo de recebimento. Quando chegou essa notícia para a gente, nós fomos fazer uma verificação. Não há impedimento dessa empresa contratar, o Instituto Fortes, contratar ou subcontratar uma outra empresa para fazer o recebimento. Então, para a Câmara, é irrelevante quem está recebendo efetivamente, porque o nosso contrato é com o Instituto Fortes. Então, a prestação de contas que deverá ser realizada é pelo Instituto Fortes. Quem está recebendo, para a Câmara, é irrelevante. Mas o Ministério Público afirma que uma empresa impedida pelo Tribunal de Contas de participar de licitações não pode constar como recebedora do valor das inscrições do concurso. Há indícios suficientes de que tenha ocorrido alguma irregularidade envolvendo a utilização dessa empresa que está, de acordo com o que foi passado, impedida de contratar com o poder público. O promotor Tiago Garcia Totaro já instaurou inquérito civil para apurar qual a ligação entre a empresa Fortes, que venceu a licitação para realizar o concurso, e a empresa Dux, que está impedida de participar de licitações, mas que tem o CNPJ nos boletos de inscrições. O promotor vai determinar que a Câmara de Mairinque envie toda a documentação do contrato de licitação. Se for comprovada a irregularidade, o concurso pode até ser cancelado. Nós procuramos novamente Tiago Luiz da Silva, dono da empresa Fortes, mas ele não quis gravar a entrevista. E depois do intervalo, o preço do frango dispara na região. O T Notícias volta já. Quem foi às compras nos últimos dias já percebeu que a carne de frango está mais cara. O aumento, se comparado com abril deste ano, passa de 50%. E entre os motivos está a greve dos caminhoneiros, que provocou um desabastecimento do produto no mercado. O frango nosso de cada dia está mais salgado. Neste açougue em Bauru, o quilo do filé está sendo vendido a R$ 12,85. O quilo da sobrecoxa custa R$ 9,80 e o da coxa R$ 8,85. A pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo mostra que o quilo do frango congelado está cotado, em média, a R$ 4,64. Um mês atrás, o mesmo quilo de frango estava cotado a R$ 3,44, uma diferença de 34%. Se compararmos com o mês de abril, então, a diferença é ainda maior. Na época, o CPEA apontou que o quilo do frango congelado era cotado a R$ 3,01, ou seja, uma diferença de 54% em comparação à média de junho. Mas o que explicaria o aumento no preço do frango? Para os açougueiros, o principal fator foi a greve dos caminhoneiros, que comprometeu o abastecimento do produto. O seu José conta que só não ficou sem frango no fim de maio porque conseguiu alguns fornecedores da região. Mas até agora, passadas 3 semanas do fim da paralisação dos caminhoneiros, o preço continua em alta. Diminui um pouco a venda, né? O pessoal acha caro, não pega outra coisa. Aposentado, o seu Wagner diz que aumento no preço do frango significa menos consumo. Afinal, uma alta dessas dá impacto no orçamento familiar. O salário não sobe, não faz nada e o preço se equivale, então fica difícil
o giro da mercadoria todos os dias na mesa do consumidor, né? Esta fábrica de salgados produz 5.000 unidades por dia. O frango é a base da maioria das receitas. Como a empresa não podia abrir mão dos pedidos feitos, teve que pagar o produto com o aumento colocado pelos o preço dos salgadinhos em 15 centavos. Uma semana só a gente teve uma alta de 3 vezes, né, seguidas. Então, isso reflete não só nas vendas, mas reflete também para o consumidor final, né? José Otávio Balieiro explica que o pior momento da alta do frango está passando. Ele conta que o setor da avicultura ficou prejudicado, já que no momento da greve dos caminhoneiros, muitos pintinhos morreram e a ração não chegou aos aviários. A tendência, segundo o economista, é de que o preço do frango volte a cair, mas num período de até 60 dias. O supermercado e os açougues, eles têm os estoques com esses preços elevados. Então, eles não podem abaixar de uma hora para outra. Ele tem que recompor os seus estoques aos preços menores, fazendo o seu custo médio e abaixando o preço paulatinamente, até que chegue mais ou menos no patamar anterior. O inverno começa oficialmente amanhã, às 7h07 pelo horário de Brasília. E para o início da estação, a previsão quase não indica mudanças no tempo em São Paulo. Uma massa de ar seco ainda vai predominar e deixar os índices de umidade relativa do ar baixos à tarde. A sensação de calor continua na região de Bauru e a máxima prevista é de 28 graus em Jaú. Na cidade de Bauru, o tempo continua firme e a temperatura deve ficar em torno dos 28 graus à tarde. Na sexta-feira, poucas nuvens se formam e ainda não chove. Máxima prevista de 28 graus. E daqui a pouco no Tem Notícias, os preparativos para quem vai assistir aos Jogos do Brasil no trabalho. Agora às 7h35, o Tem Notícias volta já. Hoje a CPI que investiga por que 7 toneladas de carne da merenda escolar de Marília estragaram ouviu mais 2 pessoas, o secretário da Fazenda e o assessor especial de assuntos estratégicos. Durante o depoimento, o secretário da Fazenda, Levi Gomes, reclamou da falta de isenção dos vereadores e da convocação do prefeito Daniel Alonso, que vai falar com a CPI amanhã à tarde. Teve bate-boca entre o secretário e o vereador Luiz Nardi. A CPI da carne estragada investiga a perda de 7 toneladas de carne da merenda escolar encontradas impróprias para o consumo na cozinha piloto de Marília, no começo desse ano. O prejuízo aos cofres públicos foi de R$160 mil. Durante a Copa do Mundo, muitas empresas mudam a rotina para que os funcionários acompanhem os jogos, principalmente, claro, os jogos do Brasil. E em muitos casos, os horários alterados podem ser repostos ou compensados sem que haja prejuízos para ambos os lados. O importante é garantir o clima de torcida sem comprometer o trabalho. De olho no computador, de olho no telão. Nesta empresa de tecnologia em Bauru, com o Brasil em campo ou não, assistir aos Jogos da Copa do Mundo virou parte da rotina. E os funcionários garantem que a torcida não compromete o desempenho profissional. A gente só perde um pouco a concentração quando vai ver o gol, mas continua trabalhando normalmente. Então não atrapalha não, até incentivo. Na construtora, que a Priscila trabalha como supervisora de marketing, os funcionários dão uma pausa no trabalho para assistir a partida. Um dos pontos de encontro é essa cafeteria, que fica perto da empresa. A gente para no horário, vem aqui, assiste, torce todo mundo pelo país e aí depois volta para o trabalho. Desde o início da Copa do Mundo, muitas empresas estão adaptando os horários dos funcionários aos Jogos do Brasil. Segundo o Sincomércio, se o comerciante optar por manter a loja fechada e não permitir a saída dos funcionários durante os jogos, serão consideradas horas trabalhadas. Se a empresa alterar o horário de funcionamento, as horas não trabalhadas poderão ser incluídas no banco de horas ou compensadas no mesmo mês, sem a necessidade de acordo escrito. Agora, se você está numa fábrica, num hospital, você não tem como conceder isso, porque o trabalho é ininterrupto. Aviação, aí as pessoas já sabem que trabalham nesses lugares que não é possível, como também em várias outras ocasiões elas não conseguem ter essas folgas.
Mas na medida do possível, sim, eu acho que é muito positivo para as empresas acordarem com as pessoas. E por hoje é só. Lembrando que amanhã a primeira edição do Tem Notícias começa às 11 horas da manhã por causa do jogo entre França e Peru. Para você, uma ótima noite. Paz e bem.